Olá, tudo bem? Nesse nosso encontro de hoje, gostaríamos de conversar um pouquinho a respeito do autoritarismo. A autoritária é aquela pessoa que pensa que os seus pensamentos são superiores àqueles que julgam estar sob o seu comando. E que, ao estarem inferiores em relação ao seu comando, então fazem jus a serem comandadas, a serem rebaixadas, porque a pessoa autoritária tem a característica de rebaixar aqueles que estão ao seu lado, numa atitude que seria ao contrário do respeito. O respeito é um gesto de amor que nasce a partir de quando temos empatia. Quando temos empatia, nós olhamos a outra pessoa sem preconceitos e nos julgamos com humildade, a ponto de então exercermos apenas a influência necessária numa justa medida. A pessoa autoritária perde a medida necessária do respeito, perde a medida necessária em relação ao tanto que o seu comando, ao tanto que os seus pedidos sejam justamente na medida adequada, na medida do equilíbrio. Mas então nós podemos nos perguntar, qual que seria a medida do equilíbrio? Qual seria a justa medida a partir do qual estamos sendo respeitosos e a partir do qual estamos sendo autoritários? Então, o autoritarismo, ele é exercido pela pessoa que julga ter uma capacidade além daquela que ela realmente tem. Então, ela exerce uma função de comando que vai além das suas capacidades. Ela é baseada no achismo e não baseada em leis, em justiça, em parâmetros que lhe assegurem estar falando realmente com a verdade. Além disso, o autoritário, além de entrar geralmente num ramo de domínio, além daquele que ele tem capacidade, o modo como ele exerce a autoridade não é baseado nos princípios de amor e de misericórdia. Ao ter essas atitudes sem a medida do amor e da misericórdia, acaba por agir de maneira intransigente. E qual seria a medida para que não sejamos considerados intransigentes? Quando nós respeitamos a outra pessoa, quando respeitamos os sentimentos dela, quando respeitamos os seus limites, ou seja, quando agimos dentro do necessário, quando agimos de maneira a não ferir os pensamentos e os sentimentos que tenham no coração daquela pessoa. Então, muitas vezes, atitudes que poderiam ser consideradas autoritárias quando fazemos para determinada pessoa, não são quando fazemos para outra. E aí que entra a nossa sensibilidade, aí entra a nossa empatia de reconhecermos para cada um a maneira como temos que nos relacionar, a maneira como temos que exercer ou não a nossa função de comando, a nossa função de auxílio, a nossa função de guias. Então, o autoritarismo justamente seria uma falta de medida. Ele pode ser tanto no sentido de comandar sobre algo que ele não tem pleno domínio, mas que devido a uma falta de autoconfiança, ele tenta exercer sobre a força, sobre aquela outra pessoa. Ou então, quando ele tem domínio sobre aquele assunto, e ele tem realmente alguma autoridade, algum poder de comando, de organização sobre aquele grupo, ele age de maneira desordenada e falta com o carinho, com a empatia e com a compreensão necessária para com justamente aquela pessoa que ele está se relacionando. Chico Xavier tinha uma indicação que eu considero muito maravilhosa e que nos pode exemplificar como agir com respeito. Quando formos
ou nos dirigirmos em direção a outra pessoa, quando formos lhe dar algum tipo de conselho, ou então quando estivermos exercendo a função de autoridade, que é, para cada gota de verdade, colocarmos 1 litro de amor. É justamente com essa medida de 1 gota de verdade para 1 litro de amor que devemos nos dirigir em direção aos corações das outras pessoas. Porque quando nos direcionamos para alguém, estamos falando para os seus ouvidos, estamos atingindo a sua sensibilidade. E ao atingir a sensibilidade da outra pessoa, é o seu coração que estamos tocando. E, justamente, essas atitudes autoritárias e desrespeitosas, nós praticamos com muito mais frequência do que imaginamos. Exercemos isso com as nossas famílias, nos nossos trabalhos, nos nossos centros religiosos. Por quê? Porque existe sempre alguma situação em que agimos sem ter pleno conhecimento a respeito daquilo. Então vamos à força. E sempre tem alguma situação em que não estamos atentos para a sensibilidade da outra pessoa e agimos de maneira grosseira, de maneira descortês, embora saibamos que a sensibilidade, que o pensamento, que o sentimento daquela pessoa irá ficar ferido. Jesus propõe que quando formos, e essa frase é bastante conhecida, ela segue o conceito de Jesus, mas não foi dita por ele, mas que quando formos tocar outra alma humana, devemos ser muito humanos. Sejamos humanos e não carrascos, grosseiros, instintivos, animalescos, quando formos tocar o coração de alguém. Todas as pessoas à nossa volta com quem interagimos se sentem influenciadas pelo modo como nos dirigimos até ela. E essa doçura, essa atitude afável, carinhosa de se dirigir às outras pessoas, de falarmos muitas vezes verdades, mas enrustidas num carisma, numa compreensão. Isso é uma atitude cristã. Isso é uma atitude de respeito. Isso é uma atitude que demonstra a nossa compreensão. Jesus, quando se direcionava com os seus discípulos, quando falava com os doutores das leis, quando Jesus falava com os ladrões da época, quando falava com os assassinos, com as prostitutas, com as pessoas de má vida, de tudo que era tipo na época, nunca lhes expunha publicamente os seus erros e as suas dores. Muito pelo contrário, ele as abraçava, ele as beijava, ele acariciava seus cabelos, ele olhava com um olhar de compreensão e de carinho e misericórdia. E então tocava aquela alma humana sem expor publicamente e muitas vezes sem expor mesmo até aquela pessoa os seus defeitos e as suas dificuldades. E tentava, usando a sua inteligência, usando a sua sabedoria, influenciar aquele ser humano com o seu amor. Esse é o respeito com que devemos nos direcionar aos outros. Essa é a atitude cristã daquele que sabe que a outra alma humana é um ser vivo que tem toda a sua história, que teve a sua criação, que teve a sua cultura, teve as suas influências e que deve ser compreendido como uma entidade individual. Deve ser compreendido como uma alma sensível e que, embora às vezes para nós pareça uma entidade, um ser humano grosseiro, alguém que às vezes não pareceria merecer tanto o nosso carinho, mas essa pessoa tem uma família. Essa pessoa tem corações que lhe amam. Essa pessoa tem sentimentos. Essa pessoa, antes de dormir,
reflete a respeito do seu dia e das coisas que aconteceram. Essa pessoa é o amor de alguém. E, portanto, quando nos direcionamos com amor para essa pessoa, essa atitude de amor, ela é direcionada também a toda a família dessa pessoa, porque irá fazer o dia dela melhor. E quando agimos com autoritarismo, quando exercemos a nossa influência, não influenciados pelo carisma do amor, estamos agindo no coração dessa pessoa e influenciando o dia dela, influenciando a sua semana e muitas vezes influenciando até mesmo a sua vida. Todos nós, independente do cargo que temos, do nosso nível social, do lugar onde moramos, sempre interagimos com pessoas, sempre interagimos com a sociedade. E todos podemos ser luz na vida de alguém, desde que aceitemos que somos filhos do Pai e que nas nossas atitudes deveremos resplandecer a sua luz. Sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Sejam luz como luz é o Pai Celestial. Seja amor na vida das pessoas como o Pai é amor. Deus é o Pai de amor e que nos pede a todos que exemplifiquemos nos nossos atos do dia a dia a sua perfeição. E Deus toca os nossos corações, sempre com carinho e sempre com misericórdia. Toquemos o coração das pessoas à nossa volta com carinho e com misericórdia, pois com isso estaremos fazendo a vontade do Deus da vida, do Deus de amor, nosso Pai, e que somente nos pede que demos ao nosso irmão na medida de como gostaríamos de receber, na mesma medida que gostaríamos de ser tocados, na mesma medida que gostaríamos que os outros se dirigissem a nós. E quem de nós não gostaria de ser tocado com amor por todos aqueles que se direcionam em direção a nós mesmos? Agradecemos essa oportunidade de comunicação, que o Pai esteja nos nossos corações e que nos influencie para que seja amenizado dos nossos sentimentos toda animalidade, todo pensamento grosseiro que nos afaste não da angelitude que Ele nos pede, mas sim de sermos verdadeiros homens. Pois quando somos homens, somos justamente aquilo que Jesus nos pediu há 2000 anos, quando veio nos ensinar a lei de amor. Muito obrigada pela oportunidade, que assim seja.